O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João convocou 2 de seus discípulos e mandou-os perguntar ao Senhor: És tu aquele que hás de vir, ou devemos esperar outro? Eles foram ter com Jesus e disseram: João Batista nos mandou a ti para perguntar: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Nessa mesma hora, Jesus curou de doenças, enfermidades e espíritos malignos muitas pessoas, e fez muitos cegos recuperarem a vista. Então Jesus lhes respondeu: Ide contar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos recuperaram a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a boa nova é anunciada aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, no Evangelho de hoje, nós escutamos novamente o Evangelho que escutávamos no domingo. No domingo diz que em uma igreja em Marte, ou talvez em Vênus, em qualquer outro lugar que não seja neste mundo, quando se começava a falar a respeito dos sinais, e que precisamos ter um coração que sabe reconhecer os sinais de Deus, mas não se prender a eles, diz que em Marte, este ser de vida fora da Terra ficava um pouco incomodado, e não gostava, E Deus, na sua infinita providência, repete o Evangelho no dia de hoje, e de maneira muito curiosa, no dia em que nós celebramos um santo místico, São João da Cruz. Queridos, São João da Cruz, doutor da igreja, presbítero, amigo de Teresa d'Ávila, e aqui nós podemos ver o quanto é importante ter amigos que são amigos de Deus. Ele não era amigo de nenhum outro qualquer, mas ele era amigo de Teresona, de Teresa d'Ávila. Louvado seja Deus! Um homem muito forte e uma mulher muito forte que foram capazes assim de reformar o Carmelo, tanto no ramo feminino como no ramo masculino. Depois, a oração coleta de hoje, nós rezávamos que Deus que inspirou ao presbítero João da Cruz um grande amor a Cristo e um desapego de si mesmo. E é esta grande escola que será proposta por João da Cruz, que é a escola do desapegar-se de si e das coisas para ir livremente ao encontro de Deus. No dia de hoje, nós escutamos mais uma vez no Evangelho, como eu dizia, nosso Senhor Jesus Cristo, que convida os discípulos de João a olharem e observarem os sinais manifestados e realizados por ele. No entanto, os sinais testemunham quem é Deus. É essa a função do sinal, testemunhar quem é o Senhor. No último domingo, tínhamos a oportunidade de perceber, e alguém dizia da seguinte forma: nós vemos vários milagres feitos pelo Senhor, mas o Senhor não veio fazer esses milagres. Jesus não é somente um grande taumaturgo, não é somente um grande curandeiro, ou quase uma grande bezendeira, como de vez em quando transformamos nosso Senhor. Como alguém que, quando nós estamos doentes, nós nos apresentamos diante dele para que ele tire talvez a espinhela caída, o mal olhado, o quebranto, ou esse tipo de coisas. Às vezes tratamos a Deus dessa forma. No entanto, no dia de hoje, nós somos convidados a, sim, verificar aquelas coisas que Deus realiza em nós. No entanto, a exemplo de São João da Cruz, devemos aprender a não dar o valor excessivo a essas coisas. É verdade que Deus concede algumas coisas às nossas almas.
É verdade que Deus se manifesta muitas vezes sensivelmente e visivelmente, mas não devemos estar presos a essas realidades. No dia de hoje, celebrando João da Cruz, que vai propor que se queremos ter tudo, é preciso não ter nada, é preciso abrir mão dos sentimentos, é preciso abrir mão da sensibilidade. Quando pegamos lá a noite escura, a noite dos sentidos, João da Cruz vai dizendo a necessidade de abandonarmos os sentidos, a necessidade de ver, a necessidade de ouvir, a necessidade de sentir. No dia de hoje, ao mesmo tempo que a palavra de Deus nos convida a olhar para os sinais que o Senhor realiza, temos que ser homens e mulheres, a exemplo de São João da Cruz, desejosos de não prender o nosso coração a nada, para que o nosso coração seja verdadeiramente livre para correr ao encontro de Cristo. Porque senão corremos o risco de ancorar o nosso coração em realidades que são secundárias. E me desculpe a sinceridade, mas as curas das enfermidades, os milagres são realidades secundárias. Mais importa salvar a nossa alma do que ficar curado fisicamente. No entanto, perdemos e nos perdemos o tempo inteiro porque colocamos em primeiro lugar a cura física, a cura emocional, colocamos em primeiro lugar aquilo sempre que é secundário. Aquilo que é secundário. E não entendemos que aquilo que é secundário que acontece para nos apontar e nos conduzir ao que é primário. Eu não preciso sentir. Esses dias eu conversava com um jovem que dizia assim: ai, padre, é porque eu vou à igreja e eu não sinto. Aí, bota o dedo na tomada se quer sentir alguma coisa. É uma necessidade de sentir que não sei de onde surge. Porque não encontramos em nenhum lugar, no catecismo da igreja, no magistério, que tem lá o que é fé. É sentir alguma coisa quando vai à igreja e ficar emocionado. Talvez depois de 8 anos estudando teologia, eu continuo burro, ainda não consigo encontrar a bendita da definição, né? Mas talvez esteja em algum lugar que eu tenho dificuldade de acessar. Talvez esteja em alguma língua que eu não saiba ler, são muitas, né? Talvez seja isso. Mas, queridos, nos perdemos nisso. Nos perdemos nisso. Se eu não me engano, no Anjo da Cruz, na Teresinha, que vai dizer que ela fica intrigada com as mariposas. Muito interessante a imagem, né? Porque dos místicos nós queremos somente as experiências, mas não queremos os ensinamentos, né? E ela diz que ela fica intrigada com as mariposas, que acham a luz muito bonita. E elas começam a voar muito próximo, muito próximo, muito próximo. Quanto que é? Porque é calor, né? Vão. Pronto, queima as asinhas, nunca mais voam. Perde a capacidade de voar porque se aproximaram demais daquilo que não deviam. Existe em nosso meio uma grande tendência em fazermos esse movimento, ancorarmos o nosso coração nessas realidades que são tiradas e nos tornamos dependentes delas. E uma vez dependente delas, quando elas nos faltam, aí não conseguimos mais ir ao encontro do Senhor, porque não temos aquilo que nos atraía, porque no final das contas o que nos atraía não era Deus, mas eram as sensações que Deus podia fazer. Quantas vezes no confessionário nós escutamos: padre, eu sempre ia à igreja, mas o que adiantou eu sempre ir? Deus me permitiu ficar doente e eu cheguei à conclusão então que não valia a pena. É interessante. Enquanto Deus não foi o pajé que curou da enfermidade, não rolou. Não funcionou. Porque eu vejo, padre, que Deus curou a doença de todo mundo e só não cura a minha, então parece que não faz sentido, né, a minha fé? Depende. Você entende que os milagres que acontecem e que nós podemos ver e presenciar apontam para Deus, ou você quer que os milagres, e somente os milagres? Depende. Depende da maneira como nós nos relacionamos com Deus. Tudo isso depende. Depende de como nós nos colocamos, da postura que nós adotamos diante de Deus. Queridos, nós precisamos com muita urgência, aprender a nos relacionar com aquilo que verdadeiramente importa. Tem uma música que eu gosto muito que o pessoal brinca que diz que não entendem nada, né? Porque
Kelly Patrícia vai cantando a música de João da Cruz, que vai justamente dizendo a subida do monte, né? Se eu quero ter o tudo, não quero ter nada. Não devo querer ter nada. Se eu quero possuir o tudo, então eu não devo querer possuir nada. Se eu quero ter aquilo que tem maior gosto, aquilo que dá alegria à minha vida, eu não posso querer ter gosto em nada, em nenhuma outra realidade. Precisamos aprender a viver deste modo. Precisamos aprender a viver deste modo para que possamos ter o nosso coração sempre livre para corrermos ao encontro do Senhor, para irmos em direção ao Senhor com o nosso coração livre, não apegado exatamente a nada, nem ao amor próprio, nem às opiniões próprias, nem às próprias coisas de Deus, nada. Devemos ter o nosso coração ancorado unicamente em Deus. Se Deus fez alguma coisa na minha vida ontem, eu tive um sonho bonito com Jesus, e Ele apareceu e falou: olha, você é a coisinha mais linda, bonitinha do Pai. Que bom. Acordei e ficou no sonho. Mas passamos depois a vida, porque eu sonhei, porque Ele disse, porque eu sou. E paramos, estacionamos. No dia de hoje, que o Senhor nos ajude a olharmos para João da Cruz como esse homem que precisa ser modelo. Precisa ser modelo para cada um de nós. Vivemos um tempo marcado pelo sentimentalismo, por uma sensibilidade exacerbada. E isto precisa cair por terra, porque é um modo de se relacionar com Deus extremamente protestante, neopentecostal, isso tem nome. Neopentecostalismo dentro da Igreja Católica, isso tem nome. Precisamos parar de nos relacionar com Deus desta forma, queridos. Padre, isso não tem nada a ver com a liturgia de hoje. Tem. Porque nosso Senhor não nos deseja parar nos sinais. Quando Ele manda os discípulos de João olharem para os sinais, é porque os sinais dão testemunho de quem Ele é. E assim nós precisamos aprender a nos relacionar. Volto a dizer o que falei domingo, algumas pessoas não gostaram e peço desculpa, e é com todo respeito. Mas se essa missa de agora, e louvado seja Deus porque estamos aqui, fosse missa de cura e libertação, não teria lugar para todo mundo. Se no dia de ontem Padre Marcelo tivesse dito: amanhã faremos uma missa de expulsar demônios, não teria lugar para todo mundo. Isso é sintomático. Isso é sintomático. Que o Senhor nos ajude a buscarmos a Ele, a amarmos Ele e não as coisas que Ele pode fazer. É claro que nós amamos as coisas que o Senhor faz no nosso meio e agradecemos porque Ele faz, mas porque nós amamos a Ele. Que o nosso coração está nele e não nas coisas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Elevemos a Deus as nossas preces.